Fala pessoal, estamos aqui de novo. Mais uma quinta-feira dentro da meta para dobrar a meta. Uma conversa tranquila aqui. Hoje, mais uma vez acompanhado aqui, nós vamos conversar sobre. Proposta da noite é conversar sobre inspirações de narrativa. A gente vai brincar um pouquinho aqui sobre quais são as inspirações, quais os lugares para procurar inspiração para se criar uma narrativa, né? Comigo aqui hoje eu tenho o Leandro. Se apresenta aí, Leandro. Ah, tá. Então. Calma aí. Ai, Jesus, que eu cliquei no lugar errado aqui. Calma aí, Jesus. Pronto, agora é. E teu áudio tá baixinho. Fala, meu povo. Ai, Jesus, não, minha cama não pode. Tá bagunçada, Teu Jesus. áudio tá baixinho. Ei, agora eu. Tá baixo? Tá. Ai, Jesus, tá melhor agora? Isso, pronto. Ao vivo é mais gostoso, ao vivo é mais melhor de bom. Eu sou o Leandro, tô aqui no MetaHub. Você que tá vendo aqui os stories, vendo os negócios aqui dos Instagram, tudo, clica no negócio que vai aparecer aqui e vem com a gente. Vou te contar um segredo. Hoje nós vamos falar de narrativa. Olha que legal, inspiração. O que te inspira a... Calma, né? Nada disso que você tá pensando. A gente tá falando de RPG, claro. Clica aqui no link, vem. Gosto quando é ao vivo. Ele me inspira. Eu sou o Leandro, mestre de algumas mesas aqui do Hub RPG, ou melhor, a melhor plataforma feita de BR, por BR, para quiçá o mundo inteiro, para qualquer aventura, qualquer campanha, qualquer sistema Hub RPG. E hoje vamos falar de inspiração. Eu tô inspirado. Pode aparecer mais? Não, né? Não, o borrão tá salvando. Ótimo. Foi boa. Senti falta da minha, agora eu vou lá preparar um copo depois do gelo. E comigo eu tenho aqui também, fazendo cosplay de Muppet Dark Lord, eu tenho Douglas. Cansei de ser jogador, cansei de ser mago, cansei de ser mestre, cansei de ser... Como é que eu era? Monge budista, agora eu sou um Lorde das Trevas. Caraca. Que medo, velho. Calma, cara, pega leve nessas paradas aí, cara. Hoje eu tô vendo que tá todo mundo empolgado, hein? O inverno chegou, a galera fica animada. Tem que ser, né, cara? Muito boa, não esperava. É pra compensar as coisas que encolhem. Aí outras coisas aumentam, tipo entusiasmo, né? Né? Bom, gente, hoje a minha proposta, né, que é uma coisa que já foi pedido bastante, é uma coisa que todos os mestres sempre buscam, né, todos os narradores, todos os mestres sempre se perguntam sobre isso, onde buscar inspirações, né, desde o cara que está querendo mestrar, até o cara que já está mestrando há anos, a gente está sempre buscando novas formas de encontrar inspiração para fazer as nossas campanhas, as nossas histórias, poder conectar as histórias dos jogadores. As inspirações para uma ideia de campanha, elas variam das mais diversas, desde o background do jogador, né? Quando a gente manda aquela de manda o BG, vai ser uma história de fantasia medieval e Tormenta 20. Aí, todo mundo manda o BG, é aí que o cara vai criar a história, porque ele vai lendo o BG ali, ele vai ter uma inspiração que é extremamente válido, muito bom, até porque vira uma campanha mais pessoal. Até dos clichês até as coisas mais bizarras que a gente vai discutir aqui. E eu queria começar essa conversa importante sobre RPG com aquela pergunta simples para os dois grandes mestres de mesa do Hub. O que passou pela cabeça de vocês? Tem outro aqui? Levou vocês a criarem as histórias originais que vocês criaram. Eita. Eu deixo primeiro as Pode damas. começar, Douglas. Não, Douglas, primeiro. Não, mas eu queria ficar por último. Então, Bom, começo eu.
Eu vou começar porque a minha motivação para No Limite da Escuridão é fácil de explicar e simples de entender. No Limite da Escuridão surgiu como uma sugestão da Lê, né? Nós estávamos assistindo Castlevania na Netflix. Netflix me patrocina! Patrocina o Hub. Propaganda aqui. Né? E ela jogou no ar. Poxa, eu queria uma campanha no estilo Castlevania, onde, né, a gente fosse enfrentar mortos-vivos e vampiros e tal. Essa temática assim, eu falei, interessante. E daí foi o pontapé inicial para poder montar a mesa. Né? Ela deu algumas outras ideias. Algumas dessas ideias foram aproveitadas, serão aproveitadas. Outras, óbvio, não foram. Né? E ela não sabe quais sim, quais não. Uhum. Até porque ela é a jogadora da mesa, né? Uhum. Mas foi um pedido, foi uma ideia que foi jogada no ar, né? E o pontapé inicial foi esse. Daí eu linkei com outras paradas que eu acredito que a gente vai conversar aqui durante a noite, enfim. Foi isso. Simples e fácil. As Deram uma 10 bem sugestão e entendidas. aceitei. Mas só para eu não perder o gancho antes de passar para Douglas, você inspirou a sua ideia inicial foi na animação do Castlevania. Mais ou menos. Sim, pela questão dos mortos-vivos. Sim, pela questão. Ai, meu Deus, o que eu posso falar? Sem dar muito spoiler. Sim, talvez pela questão de decisões e consequências, né? Pela Sim. ambientação, por isso que acabou Tá bom. sendo em Eslotia, né? Que é o que chega mais próximo de uma história de Castlevania, né? Entendi. Douglas, e as suas duas mesas, a princípio, são histórias originais, né? Então, de onde vieram as suas inspirações para as duas? Tá, elas são de inspirações bem diferentes e objetivos bem diferentes, né? Começar pela guilda, que foi que a gente começou antes. A guilda foi meio que surgindo. Eu tive uma ideia lendo os livros do Leonel, né, de Tormenta. E eu vi, porra, eu nunca trabalhei com Tormenta dessa forma, nunca joguei no cenário de Tormenta usando Tormenta. Foi sempre uma coisa, a gente usa outros lados do cenário, outros plots possíveis, né? Mas nunca Tormenta como desafio. Eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa nesse lado aqui. O quê? Aí eu parei e pensei, tá, eu quero um vilão. Eu pensei no vilão primeiro, eu quero um vilão assim, 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 que envolva essa temática. É sobre isso a campanha. E pensei nisso e tá, ficou guardado. Porque os jogadores ainda estavam. Ainda tinha muita gente que nunca tinha jogado RPG. Tu vê, da mesa dos 5 jogadores iniciais, 3 nunca tinham jogado. Ou tinha jogado, como foi o caso da Lei, tinha jogado uma vez, mas não tinha jogado sério, foi bem pra testar e tal. E aí não dava pra eu partir de um ponto muito avançado lá no início. Então no início a gente começou jogando umas sessões bem mais tranquilas, tipo explorar a cidade, explorar uma caverna, explorar coisa assim, foi mais. Então ali não teve muita inspiração, ali foi mais clichê mesmo. E aí depois. Mais ambiente do jogador, né? Do jogador. Depois eu tirei eles do foco central da história, porque eu falei, pô, tô vendo que tá indo pra diante isso aqui, eu quero botar alguma coisa que tenha mais. Pensar numa aventura maior do que uma sessão. Pensar numa aventura de várias sessões. Uma aventura, na verdade foram 5 aventuras, uma engatada na outra, né? E eu pensei nessa. Eu joguei eles pra fora daquele local que eles estavam. Eu joguei eles pra uma ilha, pra um arquipélago de ilhas, né? E que eles estavam trancados lá dentro, eles não iam conseguir sair enquanto não completasse aquelas 5. Foi pra ser um ambiente controlado, que tivesse pouca interferência externa e não tivesse uma influência muito grande de história. Então ali foi também outro clichê. Foi tipo, vamos botar num ambiente fechado aqui. Aí quando eles voltaram pro continente, aí eu comecei a tocar a história de verdade. Que aí era pra chegar nesse ponto de conhecer o vilão e tal, avançar. Agora estão tendo mais interação com consequências dos plots disso aí. Agora tá uma história muito mais real. E assim, a inspiração foi meio que surgindo conforme as aventuras iam desenrolando e eu vi o que os jogadores gostavam ou não. Uma coisa que ajudou bastante também foi os backgrounds dos jogadores, que eu tentei encaixar alguma coisa que funcionasse pra todo mundo. Então, a Tormenta em si funciona pra todo mundo nesse cenário, né? Então, o que ajuda. Então, respondendo de forma resumida, foi surgindo. A inspiração não teve no início. Eu comecei a mestrar porque a gente tinha que ter um mestre. E pra guilda, pra Evidência dos Sábios já foi totalmente diferente. A Evidência dos Sábios tem um plot desde o início. A Evidência dos Sábios, o que me inspirou, na verdade, em termos da história que eu queria contar, foi o momento pessoal que eu estava vivendo.
Duas coisas minhas que eu parei e pensei, pô, isso dá uma história legal, esse conceito dá uma história legal. Não posso revelar ainda porque, né, é um puta de um spoiler. Mas até mesmo sobre isso os jogadores já viram, né? Que é o artefato principal da campanha, que é a Vidência dos Sábios. É um Sim. artefato sobre mudar o tempo. Sobre mudar passado, presente e futuro. Então, tem um pouco desse. Agora eles estão tentando resgatar as 4 essências que operam a Vidência dos Tempos, que é o tempo, o arrependimento, a esperança e eu não lembro qual o outro. Tu vê, isso tudo já estava previsto desde o início. Já tem relação com isso, né? Isso em questão da história que eu queria contar. Mas da temática, o vilão, tu vê, eles sabem que os vilões e tal são muito baseados em dragões. Tanto que eles já enfrentaram uma dragoa. Isso aí foi uma música. Eu tava escutando uma música que eu via, a música falava sobre... eu vou até pegar a letra aqui da música daqui a pouquinho. Depois eu vou falar agora aqui pra dar tempo de eu caçar, tu puxa outra coisa, tá? Mas eu tava lendo a letra, tava escutando a música e falei, opa, pera, acho que essa letra dá. Eu fui ler a letra e falei, dá uma aventura interessante só por causa disso aqui, deu. Não tem nada a ver a letra em si não me joga a aventura, mas deu um estalo. Eu falei, pô, vou usar dragão porque encaixa com aquilo. Outra coisa que eu usei muito também eu usei 2 deuses de Tormenta pra começar a narrar a aventura pra eles, porque na primeira sessão, a primeira cena, o epílogo, né? Ou prólogo, quer dizer, o prólogo foi uma cena que eles viram, que eles não sabem a relação disso com o atual, com o que eles estão passando, mas eles viram uma cena que era Tanató e Kalyadranok conversando. Deusa do conhecimento e deus do poder. E então olha, desculpa te interromper, Tá. mas até então a Tanató tava bem óbvio pra todo mundo. Eu não sei se você já falou isso antes e eu esqueci. Mas eu acho que você acabou de revelar então quem eram os dois. O Guilherme tinha falado já. Já tinha falado, Guilherme? O Guilherme. Caraca. Acho que era o Guilherme que já tinha falado. Se não foi o Guilherme, foi o Vinícius. Um dos dois já tinha falado. Pô, pera, então aquele cara lá é o Kalyadranok. Eu falei, Então era Tanató e Kalyadranok conversando. Até então eu tô achando que era o Tauron. Não. Tauron é um minotauro. Então o que vocês viram lá conversando era um homem. Verdade, faz sentido. Tanató é a deusa do conhecimento. Kalyadranok é o deus do poder. Por que eu usei esses dois? Porque eu tava com a frase conhecimento é poder martelando a cabeça, tipo, puta, dá uma coisa legal, tem que sair uma coisa daí. E a inspiração veio de uma frase. Veio dessa frase. E eu fiquei nessa frase e falei, cara, mas aí que tá, não veio, a expressão não veio. Eu olhei a frase, achei a frase legal e eu tentei forçar de sair alguma coisa ali. Coincidentemente, depois eu vi, falei, puta, tem 2 deuses assim. Eles são 2 deuses que funcionam bem juntos. Falei, dá pra sair daí. Eu acho interessante, Douglas, como é que você citou os básicos, do clichê ao avançado, vamos dizer assim. 2 pontos interessantes que você coloca, né? A ideia da música, que não é uma coisa muito clichê da gente puxar uma inspiração de uma música, né? Tem uma aventura que eu tô ansioso para começar a escrevê-la, que eu tenho um filho pequeno de 3 anos e a vantagem e a desvantagem de você ter um filho pequeno, a vantagem é porque eles são fontes constantes de inspiração. A desvantagem é que eles simplesmente não cansam das mesmas coisas. Então você é obrigado a pegar a inspiração. Então meu filho, ele escuta uma única música por 40 minutos seguidos. Sim, full time. Tem uma música que é um cântico de marinheiro, chama The Whalerman, que conta a história de um baleeiro. E a maneira como a música narra a história, né? De tanto que eu fui ouvindo, eu fui analisando aquela letra e eu pensei, cara, olha que aventura legal, assim, sabe? De um baleeiro fantasma que tá amaldiçoado até ele conseguir pegar uma baleia e aquela baleia... E tem toda aquela aventura e toda a dinâmica de capturar uma baleia. Porque quem conhece o que é capturar uma baleia, não é uma coisa simples. É uma dinâmica muito cheia de etapas. E que passa bem com uma campanha, com uma aventura. Aí eu pensei assim, caraca, e veio de uma música. E
E aí veio tua inspiração do tempo jogando Monster Hunter, né? Que era caçar monstrão. Caçar Nossa. monstrão, eu adoro essa ideia. E uma coisa interessante que linka muito com o que o Dark falou ali, né? A dificuldade que é de semestre, que você tem que estar o tempo todo se alimentando de novas referências. A gente acaba acostumando a pegar referências de poucas coisas e transformando em grandes coisas, porque o exercício criativo, quanto mais você usa ele, mais poder ele tem. Criatividade é um músculo, né? Quanto mais você vai usando a criatividade, levando aquilo, tendo novas ideias, poucas coisas são capazes de criar grandes ideias na sua cabeça. É um desafio, é um desafio absurdo, gritante, você transformar o abstrato em concreto. Porque é isso que a gente faz, né? Nós temos uma ideia, temos uma inspiração, temos um insight, e ok, na nossa cabeça faz todo sentido, mas transformar isso em uma coisa que possa ser passada para os outros, meu Deus. Uma aventura viável e como é que você vai lidar com ela. Mas querendo puxar um pouco para a ideia do iniciante, que é como eu quero começar a gente a conversar, antes da gente partir para coisa mais expert, é uma coisa que o Douglas falou e que eu acho que é muito importante para todo mundo entender. Às vezes, quando a gente começa a narrar, quando a gente começa a jogar, o clichê é muito importante. Porque o clichê, ele facilita você a dar a entrada, dar o start nas coisas. E conforme o clichê avança, é o momento em que você vai sendo inspirado pela maneira como os jogadores jogam, pelo background, por como eles querem inspirar o background deles. E aí você vai, inspirado por eles, criando a sua nova narrativa. A sua nova narrativa. E é claro, a gente faz isso, às vezes de forma natural, sem perceber, mas ao perceber que você tem essa ferramenta, você fica mais tranquilo de começar alguma coisa no clichê. Assim, O jogador, às vezes, ele é muito inspirado em querer começar uma campanha épica, logo épico. E esquece que o clichê é uma ferramenta que ele pode usar. ele tem que matar rato no início. Ele não vai sair matando dragão. Sim. Faz parte, cara. Faz parte para você se inspirar, para você ver as reações, para que as ações dos jogadores te surpreendam, você se inspire em criar uma narrativa baseada naquela ideia que o jogador maluco teve na hora ali. Não, isso é redundante, né? Ideia que o jogador maluco teve é sacanagem. Porque o jogador já é maluco, né? Isso é o básico. Isso é o normal, é o mínimo. Olha só, eu achei a letra da música lá, tá? Olha só. Eu vou até printar lá no chat, que é pro pessoal poder acompanhar o meu inglês nórdico. Pra não ter. Que vai ser em inglês? Calma aí. Não, mas a letra da música é em inglês, né, cara? Eu não vou cantar, calma, relaxa. Ó. When you're drawn to the ground by the dragons, would you raise up your head? Would you gaze up the sky? Aí ele repete essa página inicial, né? Na verdade, ele faz. Aí a outra vez que ele fala. Would you raise up your head? Would you cry? Então, eu li essa parte, ele repete várias vezes na música. Eu falei, cara, legal. Aí eu bati, fui ler mais coisas sobre o dragão, né? Tipo, achei que era interessante. Vi que combinava com o que eu já tinha. Eu falei, dá pro gasto, vai rolar daí. A Lê chegou aqui pra acompanhar a gente. Eu vou... Oi, gente. Oi, Lê. Eu vou mudar lá na live pra poder botar mais uma cabeça. Peraí. Por favor, põe lá, porque... Pode ir falando. A Lê tá com alguns fãs meio agressivos no meu WhatsApp. Essa de fã, pelo amor de Deus. Ela tem uns fãs diversos agressivos no meu WhatsApp, assim, que é sempre bom contar que eu dou uma participação. Então, Lê, apresente. Já tá disponível, Douglas? Não. Vai demorar um pouquinho porque eu tenho que reconfigurar o negócio aqui. De qualquer jeito, a sua voz já calma. A voz já calma, apresente-se. Eu já posso falar? Manda ver. Só assim, ó. Gente. Teu áudio tá aparecendo na live. Tua cara ainda não. Só meu rosto que não, tá? Isso. Oi, gente, eu sou a Lê. Vai ser muito bom conversar com vocês hoje sobre mestrar, apesar de eu não ter experiência nenhuma nesse assunto. Mas falar sobre inspiração é uma coisa que me apetece, é uma coisa que tá dentro da minha área, dentro da minha vibe. Então acho que vai ser bem legal a gente trocar algumas
algumas informações hoje, debater esse assunto. Vai ser uma coisa bem legal. Inclusive, foi o tema que eu escolhi para a live, né? Foi Exatamente. o tema que eu escolhi para Primeiro a hoje. votar. Exatamente, eu fui a primeira a votar. Ale, eu vou até aproveitar aqui que você chegou, né? A gente estava falando sobre a, a ideia, né? De você iniciar uma aventura num clichê, no básico, e as ações e o background, e a maneira como os jogadores vão interpretando aquele clichê, são a sua inspiração para guiar a aventura que vai pela frente. Então é um processo de construção contínua. Aí, aproveitando que você chega, sempre eu vou usar essa frase, né? A gente fala que é a impressão do eu lírico dos jogadores que inspira a criação da narrativa em somatório à impressão, né, que o eu lírico do mestre faz naquela história. Você fala que você nunca mestrou, mas isso é uma mentira. Que todo mundo sabe que você deu um TPK em todo mundo numa one shot por aí. Mas foi uma sucessão de erros, entendeu? Não desmereça. Um TPK é sempre um TPK. Cara, é uma moedinha que todo mestre carrega consigo com muito orgulho. Eu matei todo mundo. Então, Mas não foi algo bem organizado, não foi uma história bem desenvolvida. Foi assim, meio de supetão, a gente decidiu jogar e ok, eu vou mestrar. mas esse é o momento, mas de onde saiu a sua inspiração momentânea para fazer uma coisa assim, do nada? Então, Miquéias, toda vez que eu penso em jogar RPG, seja para mestrar ou para jogar, eu penso em fazer algo que não seria possível de ser feito na minha vida real. Eu sou uma pessoa muito romântica nesse sentido, sabe? De querer coisas que me são impossíveis. Então, eu gosto da ideia de ser uma personagem gostosa, de ser uma guerreira braba demais, de ser uma mulher muito corajosa, de ser uma Ocean que não tá nem aí pra ninguém, nem pra nada, ela só tá ali pra lutar e pra guerrear. E eu acho que pra mestrar, você tem que se inspirar naquilo que você conhece dos seus jogadores, sabe? Dificilmente você vai jogar com uma pessoa que você não conheça. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Então, quando você conhece as pessoas com quem você joga, você tem mais ou menos uma noção do que os seus jogadores gostam, do que eles curtem. Então, eu acho que você começa a desenvolver a tua história daí, né? Mesmo que você pegue uma história pronta, você tem como pegar... o Leandro faz muito isso, de pegar pontas da história e mudar do teu jeito, de acordo com aquilo que vai deixar os teus jogadores felizes. Porque eu aprendi que RPG é para deixar todo mundo feliz. Quero aproveitar esse gancho. A inspiração de mudar o que já está pronto. O Leandro tá trabalhando com Coração de Rubi, né? Que é uma campanha já pronta. Mas todo mundo já passa por um processo de... A maior parte das aventuras que um narrador faz, um mestre faz depois de um tempo, ela tem um roteiro que ele espera daquilo ali. E como tem sido para você, Leandro, como tem sido inserir as suas inspirações, os seus momentos, as suas ideias dentro desse script pronto do Coração de Rubi e até do script pronto que você tem pro Limite da Escuridão, né? Uhum. Ali em Coração, assim, eu confesso não ser muito difícil alterar as coisas, porque é da minha natureza. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que se eu tenho um manual, eu vou seguir provavelmente 80, 70% dele, talvez menos, e o resto Mentira, 30%. Não me expõe, cara. Não me expõe, cara. Não me expõe, cara. Pensando de uma maneira muito positivista, 30%. Sendo que 10% é o título. Exatamente. Boa. Poxa.
Poxa vida. Não é só porque é verdade que vocês podem jogar na cara. Mas Isso enfim. só aumenta o seu mérito. Não, mas é complicado o Coração de Rubi, porque há pontos fixos que não podem ser alterados. Não é que não possam ser alterados, mas há eventos que, se alterados, eu teria que alterar toda a campanha, né? Pessoas chaves que têm que aparecer, porque senão depois dá caô, tesouros ou desafios ou locais que, se não estiverem lá, eu teria que mudar muita coisa. E isso daria muito trabalho, não só pelo trabalho, mas também pela questão de organização, né? Coração de Rubi é uma história que vai e volta em vários personagens, em várias situações. Então, enfim, eu mudei muita coisa. Mudei muitos nomes, mudei muitas localizações, mudei a personalidade de algumas personagens, né? Que eu achei que ou tava seco demais no guia do Coração de Rubi, ou tava falante demais. Eu troquei, entendeu? Mas enfim, tem coisa que não tem como. Tá, um detalhe, depois que a gente começou a jogar, eu tenho um canal do YouTube que eu sigo que ele fala bastante sobre Tormenta, e eles estão jogando Coração de Rubi, já estão bem mais adiante, já deve estar quase terminando. E aí eu não tinha assistido os vídeos dele até então, porque eu não tinha lido e a gente ia começar a jogar. E aí eu comecei a assistir conforme a gente vai passando as partes, eu comecei a assistir, né? E aí o cara fala aqui sobre eu não sei se. Eu não lembro se o nome que ele usou foi. Acho que o nome da Stroke foi o mesmo, né? Que tu usou. Sim, Stroke é o mesmo. Então, a Stroke e a irmã dela. Que na verdade acho que não é irmã, né? Não é. É. E aí ele tá falando o que aconteceu no grupo dele. Que o grupo dele tinha. Um dos jogadores era Goblin e era um baloeiro Goblin. Meu Deus. E aí ele comprou um balão e eles passaram por cima, eles nem chegaram nesse combate. E aí, Meu como é que o Deus! mestre ia apresentar o personagem dessa forma? Cacetas! Muito bom. As furadas que o jogador mete a gente, né? Nessa história. Foda. Mas acho que esses são os momentos do ápice do jogo. Nossa. Acho que é o ápice do jogo, na que hora bizarro. que o jogador consegue deixar o mestre confuso. Tem chavezinhas, né? Tem chaves que precisam ser viradas, né? Por um exemplo, no Limite da Escuridão, eu tenho o final, nós fizemos o começo, e eu tenho chaves que vão ser acionadas durante a campanha, entendeu? Quando e como elas vão ser acionadas? Bom, digo, quando depende dos jogadores. Como talvez dependa mais de mim, enquanto mestre, entendeu? Mas a história só avança para o próximo passo quando a chave for virada. E você tem, sim, durante o seu processo criativo, você tem visto uma influência dos jogadores na sua inspiração em mudar aquela história? Com certeza. Ou em mudar um personagem daquela forma? Com certeza. Tanto em Coração de Rubi quanto no Limite da Escuridão. As duas mesas. As decisões dos jogadores, os background dos jogadores, a maneira como os jogadores jogam, como eles atuam, né, e percebem o mundo, fez toda a diferença, sem dúvida. Um comentário que eu acho importante de trazer, né? Quando você estava fazendo a dungeon, a dungeon passada, né? Que a gente estava falando da Alihanna, no semi-plano de Alihanna, e você fala que não, eu precisava fazer um evento no qual os jogadores entendessem que PM não é para queimar igual água. E isso fez com que vocês se inspirassem em uma dinâmica diferente para criar o labirinto. Quando você falou isso, eu pensei, realmente, às vezes, parece poucas inspirações, parece um pequeno detalhe, mas que faz com que você crie uma dinâmica totalmente diferente para o que você vai fazer ali. Sim. Você sentiu isso algumas outras vezes também? Não, e isso aconteceu exclusivamente devido a um combo de jogador. Oi? Foi. O combo dos jogadores. Eu pensei, caraca, porque entenda, apesar do mestre ser o deus ali, né, o dono de tudo, falar arbitrariamente você não pode, tira todo o tesão do jogo. É feio. Eu concordo, isso é muito feio.
Não existe, não tem como. Então a gente tem que criar ali mecanismos, subterfúgios, né? Para conseguir o que a gente quer. Entendeu? Então, quando os jogadores vieram com uns combos assim louco, gente, eu gasto X PMs e causo 100 e porrada de dano. Poxa. Poxa. Então, calma aí. Não, eu tenho que dar um jeito deles usarem menos PM. Como é que eu faço isso? Vamos para casa das ideias e vamos bolar alguma coisa. Essa é uma inspiração interessante sobre dinâmica de RPG, a dinâmica jogador-mestre. Quanto mais o jogador apronta, mais o mestre precisa se adaptar ao que o jogador está fazendo. Então existe uma inspiração múltipla, recíproca aí. Sim. O mestre cria uma maneira de sobreviver ao combo do jogador, e o jogador, por consequência, precisa agora se adaptar e criar um novo combo para sobreviver ao mestre. E a gente cria essa dinâmica que é uma inspiração para você continuar dinamizando o jogo. Em minha defesa, ó, o Dark falou, o Leandro tá falando de graças a combo do jogador, o Dark já saltou nos comentários. Douglas, só pode ser o Douglas. Não, ele tá fazendo isso por causa do Guilherme. Por causa do Guilherme, sim, por causa do Guilherme. Com aquele combo maldito dele que torra 17 PMs num turno e dá 150 de dano no nível 4. Aí não dá, né? Não tem nem pensar que exista nível. Pô, ND4 não tem. Eu não sei, mas. Né, posso estar falando besteira, mas não tem nenhuma ameaça de ND4 que tem mais de 100 pontos de vida. Não, acho que não. Eu sei de ND6, que tem 221. Quer dizer, o cara vem com combo de um hit kill. Pô, pera lá, né? Mas aí que tá, agora falando de inspiração, voltando, né? Existem outras formas que o mestre pode fazer pra se proteger disso. Bota dois inimigos desse. Pronto, acabou. Porque ele vai queimar 17 PM pra fazer isso uma vez. Na segunda vez que ele for queimar 17 PM, ele já não vai ter os 2 PM pra queimar. Simples assim. Calma, gente, calma. Sem muita raiva o jogador combeiro, calma. Né? Não, mas o Guilherme tá escutando isso? Tá. E se não tá, a gente vai mandar pra ele. Alô, Guilherme! Temos uma parte no MetaHub que é exclusiva para você. Uma coisa que eu acho, assim, interessante da gente expor também, né? Laís, desculpa, gente, vou ter que interromper minha fala. Laís falou ali que ela é péssima em combate. Isso é uma qualidade, não é um defeito. Eu não acho que ela seja ruim em combar, não, hein? Laís também faz uns bagulho lá sinistros. O Messi gosta muito mais daquele jogador que não comba de jeito nenhum, que ele vai vendo, ele vai ficando feliz, ele vai passando mãozinha, vamos, vai. A gente faz aquele desafio para ajudar o jogador, não para quebrar ele. Uma coisa que o Douglas, voltando, né? Uma coisa que o Douglas falou que eu acho interessante também de levar é quando a sua inspiração para criar uma aventura vem de um NPC. Aquele momento que você olha para uma ficha que você fez ou para um personagem que caiu assim, de repente na sua cabeça, você tava pensando, às vezes alguém se comporta um inimigo, você cria ele. E a partir dele, você dá vida a toda a aventura que tá ali em torno dele. Em torno do background de um personagem só. Então, Clemente, Alissa e Mortis, os 3 NPCs da Vidência dos Sábios, os 3 têm motivo para estar ali, os 3 têm relação com a história principal, os 3 têm um background grande por trás. A história do Clemente, se não me engano, hoje tá em 12 páginas do que eu já escrevi. Quem é o Clemente, o que ele faz, por que ele tá ali, entendeu? Já tá nisso. A da Alice eu comecei a escrever, só que eu não terminei. Então não sei quantas páginas tá, não cheguei a exportar pra ver o que deu. E aí, eles têm relação e a inspiração deles foi justamente... eu não sei se eles alimentaram a história ou se a história alimentou eles, mas eles estão ali na sinergia completa. Quando eu fui fazer a ilha, né, eu fiz... A ilha passou por vários remakes antes do episódio 1. Alguns 2 horas antes. A pessoa não se contém, tem que reescrever tudo que tá escrevendo. Mestre com coceira na mão.
2 horas antes de começar a primeira sessão, eu já tava mudando a história de novo. Eu já vi furúnculo É na um eu bunda. lírico, é um eu lírico agoniado. Não, Ale, Agoniado. eu já vi furúnculo na bunda, mas não furúnculo na mão, né? Vocês têm que entender que foi assim: eu criei uma história. Aí a gente ficou nessa de que talvez fosse jogar alguma coisa na sessão zero. Aí eu me inspirei em fazer uma historinha antes, pra brincar. Só que eu vi que a historinha antes rolava de uma maneira meio sinérgica mesmo com a história. Então eu resolvi implementar ela como oficial. Só que quando eu implementei ela como oficial, o Leandro me mandou o background dele. E aí eu olhei o background do Leandro e eu falei, eu super consigo usar isso aqui de uma forma muito mais simples que só o BG do personagem. Aí eu comecei a emendar a, a maneira como eu ia lidar com a história na parte da máfia, assim, e do sobrenatural, pra dentro do BG dele. Porque, em defesa, ele foi o único que mandou BG. Eu Tá? ia falar agora que eu me Não, senti. não é, Olha! Eu não me é senti. preferência do BG do Caraca, cara. Não. Miqueias. Fica Ele foi o explanando o único povo que mandou. assim. Não, eu me senti tão. Tu falou Olha! que ele tinha mandado Daqui a pouco background. vão falar, Ó, vou te ser muito sincera, eu esqueci completamente. daqui a pouco vão falar que eu tenho preferência, porque eu peguei o BG de um personagem só e usei ele pra história. Olha! Não, porque foi o único que mandou. Eu vou criar o BG da Sofia, tá? Vou criar e vou mandar pra você, Matt. Ah, então, Fica aí eu triste. implemento. O Aí meu. eu implemento. Vou mandar. Eu vou além da letra, eu vou criar o meu BG em roleplay. Aí eu Na roleplay. sessão. Ai, Não, desculpem. o Guilherme criou o Amor, BG quando eu dele. crescer, eu quero ser igual a criando o BG vocês, né? Eu tô engatinhando nesse negócio ainda. O Guilherme, ele bebê. criou o BG dele no meio da história. Ele foi criando o BG dele e eu tô me inspirando nas loucuras que ele tá fazendo ali no meio pra ver se eu crio, interpreto o BG dele também. Que o Guilherme é muito criativo. Ele é fantástico. Eu gosto porque ele realmente entra na cabeça do personagem. Isso aí. Ele entende a necessidade de certas coisas. Ele devia Não. fazer curso de teatro, esse menino, porque ele entra no personagem com uma força. Vocês são Uma tudo vontade. Vocês são tudo bando de combeiro safado que não liga pra background, né? Ah lá, viu? Todos eles. Principalmente o Douglas. Fazer teste pro Douglas é uma desgraça. O cara tem máquinas de genialidade. Aí você fala assim, é um personagem de habilidade 3 que você faz um desafio de -4 e não faz cosquinha nele. Mas é Faz 3DT. desafio de -4 e não faz. Aí você fica puto que você não consegue. Ou você faz um teste que só o Douglas faz, ou ele vai brincar no teste. Você joga ele pra fora da história pra ele poder não fazer o teste. Mas aí, mestre, não precisa dizer isso, né? Combeiro safado. Tu é bem velhinho nisso, né? Aí tu bota um Poring na minha frente pra eu lutar com ele. Acabou. Não, eu coloquei você preso na direção do carro enquanto os outros trabalhavam. É. Mas assim, quando eu peguei o PG do jogador, eu pensei, pô, isso aqui inspira todo um outro lado da história que eu não tinha pensado em explorar. Eu ia só isolar ainda lá, ia ser tudo uma desculpa. Só que aí eu já consegui inserir a máfia dentro dessa história de uma maneira que eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Então, às vezes, nessa vez, o personagem não fui eu que fiz, foi o jogador. Mas eu olhei o personagem do jogador e falei, isso aqui vai ficar muito bom se eu mexer no que tá em torno dele aqui. E aí você cria toda uma inspiração para uma aventura que muda a cara dela todinho. Né? A inspiração da ilha era uma série da Netflix que é A Missa da Meia-Noite. Super recomendo. Excelente. Agora É de eu posso terror? autorizar. É de terror. Eu posso autorizar os jogadores a assistir, porque depois de tudo que eu já mudei, já não faz tanta diferença assim, vai. Ah, tá. Mas a Missa da Meia-Noite foi uma excelente inspiração para criar a história da ilha. Que aí, quando eu comecei a envolver esses outros fatores que os meus personagens estão trazendo, né, eu tô criando uma história totalmente original, não só baseada. Entendeu? Poucos restícios ali a gente vai ter. E agora eu vou fazer uma pergunta pro. O Douglas é o cara mais padrão em termos de como ele cria. Virei Então eu padrãozinho. vou fazer. Como esse mundo é relativo. Não pegue como defeito, você é mais padrão nas suas inspirações, né? E eu quero perguntar primeiro pro Leandro, qual é a inspiração mais louca que você já teve, assim?
Você nunca achou que você ia tirar uma inspiração daquilo ali pra fazer uma aventura? Ou uma história? Meu Deus. Meu Deus. Ah, mas eu posso responder essa aí fácil, tá? Meu Deus. Tu tá fazendo pouco de mim. Vou até botar o Meu Deus. Vou voltar a ser um Loja das Trevas aqui então pra ti. Meu Deus. Cara. Cara. Eu tenho uma inspiração ruim, muito ruim, que gerou uma situação ruim, que não foi legal. Aí, Entendeu? Eu lembro uma vez, meu Deus do céu, e assim, lembrando, é nitidamente uma coisa muito burra, muito idiota, né? Eu lembro uma vez que, né, nossa, eu era adolescente ainda jogando 3DT, maravilha do 3DT, né? Eram sempre os mesmos colegas nessa época, né? E aí eu conheci um outro colega, fiz uma outra amizade em outro círculo, né, de um outro local, que também jogava 3DT. Então eu falei, pô, cara, vamos jogar com a gente, não sei o que. Beleza, vamos jogar, vamos jogar. Na minha mente, na época, faz todo sentido. Eu pensava, caraca, vai ser do balaco baco, né? Eu tinha um NPC, um vilão, e eu pensei, pô, essa pessoa vai entrar para poder jogar, eu vou botar a pessoa para poder fazer um combate ainda como vilão, e depois eu vou passar a ficha para ele jogar, como se o vilão tivesse feito, fazendo parte da equipe agora e tal. Isso acontece muito em anime, em filme, né? Tem aquela rixa e tal, de inimizade, eles são inimigos e depois o inimigo acaba virando meio que um obrigado. anti-herói, ajudando e tal. Eu pensei, nossa, isso vai ser incrível. E na minha cabeça passou a seguinte coisa: ninguém vai desconfiar. Eu, Ninguém vai desconfiar. Ninguém vai desconfiar. O que aconteceu foi que houve esses primeiros 5, 10 minutos né, que houve o combatezinho e tal, e o combate mal acabou e um dos jogadores falou: Caraca, ele vai jogar com a gente, então ele vai. Quer dizer que o NPC vai virar o nosso aliado. Pronto. Caralho, cara. Pronto. Foi tão clichê e eu não percebi que era. Não, e eu tava achando que, nossa, vai ser incrível. E o pessoal vai ficar de, né, uau! E foi o negócio mais broxante que eu já fiz. Eu acho que Eu mestrando foi a acho. coisa mais broxante que eu já fiz. Mas quer dizer, foi uma inspiração em um clichê, numa coisa que acontece muito, mas que o tiro saiu completamente pela culatra. Enfim. Surpreenda-me, meu apetite das trevas. Vamos lá. Vamos lá. Eu já comentei que música é um negócio que inspira muito bem, muito fácil, né? Mas É. depende da música. Uma coisa é tu pegar inspiração pra uma campanha de RPG em Power Metal, que é basicamente uma campanha cantada. Já ajuda. Tava eu, esses dias, andando de carro com a Laís, e aí, escutando música e tal, e eu escutei eu já vou chegar em que música que foi, tá? Escutei, não vou dizer que música, porque senão eu vou revelar, mas enfim, a gente chega lá. E eu parei assim, de repente isso dá uma campanha. E eu comecei a montar, tipo, a estrutura. Eu já tenho a terceira campanha pronta já, tá? Eu tenho Meu a Deus. guilda, tem a evidência e tem uma terceira que é essa, que tá, tipo, pô, dá uma história legal. Um dia eu mestro, tá engavetada lá, aos pouquinhos eu tô. Gavetada. Eu tô com o core central dela, mas aos pouquinhos eu vou incrementando ela. Tipo, mentalmente, não escrevi nada dela ainda. Amadurecendo a ideia. E foi. Amadurecendo a ideia. E foi agora, pasme, escutando uma música de Legião Urbana. Melhor banda de todos os tempos, querido. Podia ter Olha. melhor inspiração do que essa. Já me veio aqui as ideias de quais músicas possam ser. Né? Aí me veio uma delas e eu falei. O repertório é bem vasto, né? Sai pior que a ideia explorar daí. muita coisa. É. E me veio aqui uma ideia, né? Mas vamos lá. Olha a inspiração Diga. ao vivo. Ale, você, no seu Ah. pouco momento no seu breve momento como jogadora de RPG, você já se sentiu inspirada em fazer uma história mais longa, uma campanha? Não uma one shot, uma campanha. Meu eu lírico viaja nessas coisas. Viaja. Viaja. E aí eu tenho várias ideias. Eu tenho ideias de. Nossa, eu tenho vontade de criar muita coisa. Eu gosto muito da era medieval.
era medieval, uma era que me chama bastante atenção, por conta das questões históricas, religiosas daquela época, daquele período, dos movimentos literários que aconteceram naquela época, do poder da igreja em cima dos reinos, né? A igreja mandava mais que os reis, né? Então, assim, criar uma campanha em cima desse contexto histórico, né? Eu sempre falo que o RPG é uma fonte abundante de conhecimento, né? De fixação de conhecimento, de descobrimento das coisas. Então, eu acho, assim, que dá para você adaptar vários conceitos literários, históricos, físicos, matemáticos. Os matemáticos não me apetecem muito não, nem os físicos, mas a gente, né, incorpora assim mesmo. E desenvolver uma história em cima disso, sabe? Eu acho incrível. Eu acho interessante, como você falou, né? A Idade Média, ela traz pra gente várias ideias de campanha, principalmente porque o misticismo, a ideia das pessoas, a ignorância das pessoas. É exatamente isso que me atrai. A ignorância, ela cria um vão que é preenchido com todo o imaginário possível e brilhante, né? Uma vez eu me inspirei, eu não gosto muito de lidar com campanhas de Idade Média, nem de fantasia medieval. Eu gosto mais de atual, futurista, é o tipo de coisa que eu gosto mais de escrever. Mas, assim, teve uma vez que eu tava pensando sobre. Eu tava vendo documentários, documentário. Outra fonte incrível de ideias são documentários, principalmente documentários de história ou documentários de OVNIs. History Channel. Abre o History Channel, que é um negócio assim fantástico. History Channel é um atrás do outro, assim. Exatamente. E tem documentário de qualquer assunto. Sci-fi, qualquer coisa que você pensar tem lá. Gente, eu passei uma época da minha vida em que eu criei um fascínio por baleias. Então, fiquei vendo vários documentários sobre baleias, assim, foi um mês vendo documentários sobre baleias. E fiz várias campanhas inspiradas em documentários sobre baleias. Assim, os NPCs eram baleias? As pessoas jogavam com baleias, a criatividade, ela run wild aqui. Depois em off, eu não quero jogar essa campanha, não. Depois em off eu te passo o número de algumas psicólogas e alguns terapeutas, tá? Vocês não têm o quanto eu me esforço pra fugir do medieval. Até jogar com baleia eu jogo, entendeu? Pra não escrever o medieval. Não quero jogar essa sua campanha, não. Miqueias é 880, ou é futurista ou o Domo da Caverna. Não foi tu que mestrou, Miqueias, aquela vez que a gente jogou com... Pô, nas cavernas. Cara. A minha grande inspiração, eu tive duas grandes inspirações pra fazer uma campanha de Homem das Cavernas. A primeira, o grupo falava demais. Cada turno do grupo era tipo 20 minutos de discussão do que cada um ia fazer antes de começar a fazer o turno, aí acabava a rodada, mesmo tudo de novo. Em algum lugar, já vi isso em algum lugar. Eu conheço isso aí, hein? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. O outro foi justamente usar essa ideia da ignorância gerando suspense, porque se sabe pouco. Se sabe pouco. Então, os personagens, o jogador, ele acaba incorporando a falta de conhecimento do personagem e muitas vezes ele não consegue interpretar direito. Quer dizer, ele consegue interpretar que o personagem não está interpretando direito o que ele vê ou que ele está vivenciando. Então, isso cria uma expectativa muito boa. Foi como a Sayuri colocou ali no chat, né? Chama assim. É como a Sayuri colocou ali no chat, a jogada máxima foi essa. Todos os jogadores podiam falar só 3 palavras. As frases podiam ter só 3 palavras. Cara, incrível. Então, isso gerou um caos tremendo de comunicação entre eles. Eu tô imaginando. Deve ter sido muito engraçado. Um grupo que falava e discutia, só podia falar 3 palavras na frase. Deve ter sido muito divertido isso. E eu imagino assim, a agonia deles querendo falar e não podendo. E tendo que se manter no personagem, né? Uga. Era muito genial os personagens incorporando essa ideia de falar 3 palavras. Chegou a um ponto que chegou ali no meio da one shot. Não era só o jogador que falava 3, não era só o personagem que falava 3 palavras, os jogadores também falavam 3 palavras. Então isso virou uma confusão total. Isso era muito bom. Deve ter sido muito legal.
Foi horrível, mas foi muito bom. Então, assim, essas Eu interpretações. teria ficado muito agoniada nessa campanha. Muito. Então, levando em consideração o que a Lê fala, duas das Ah. 3 palavras iam ser um palavrão. A terceira, Não, acho ela que ia ter as que três, resumir uma frase em acho que uma as palavra 3 só. seriam palavrões. Não, Ela ia ficar reordenando os palavrões e dando significado. Eu tô me controlando, eu tô me se ela, controlando. se ela se dirigir a mim como mestre, as 3 vão ser palavrão. Não tem essa. E eu já sei as 3 Não. quais são. Vai Eu se. tô melhorando. Eu tô virando um ser humano melhor. Eu tô virando um ser humano melhor. Tô procurando me As controlar. pessoas, É porque a gente não tá as jogando pessoas guilda. te amam. As pessoas te amam, Ale, do jeitinho que você é. Amam Tem nada. várias Eu mensagens. sou julgada nessa mesa. Nessas mesas. Amam nada. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa de luz. De luz. De Tá luz. bom. Ontem, Então, ontem eu fui dar aula, fui substituir o professor de novo, que eu substituí na semana passada. E aí o aluno que entrou, né, pra assistir a nossa campanha, a nossa live na semana passada, ele falou assim pra mim: e aí, Alexandra, tá jogando todo dia? Eu falei assim: pô, Gabriel, não tô conseguindo acompanhar não. Ele: caraca, maluco, vocês jogam muito tarde, eu quero ver, mas eu tenho que dormir porque eu tenho curso no outro dia, não tá dando pra mim. Eu falei assim: querido, não se sinta culpado, porque nem a gente tá aguentando. Aí eu até falei pra ele, falei assim: hoje vai ser um dia que pra eu jogar vai ser muito complicado. Aí ele: não, mas eu vou tentar entrar. Eu falei: tá bom. Só que eu nem entrei, né, na quarta-feira. Eu dormi. na quarta-feira. Eu não dormi, né, eu desmaiei, eu capotei. Inclusive, se você não consegue estar aqui online, na hora, no momento, né? No segundo, Jabá. você pode. Pô, mas jabá começar a fazer o jabá. Você pode ir lá no YouTube, você pode ir no Spotify. Tem tudo quanto é lugar, meu amigo. Você só vai. Seja feliz. Só vai. Só vem. Esses dias eu vi. Estamos aqui. Eu tava vendo lá os clipes que tem aqui no canal, né? Aí alguém pegou e clipou certinho aquela do Leandro chegando no microfone. Está passando na sua rua o caminho do carro do Spotify. E ficou perfeito, cara. Eu falei, Cacilda. Eu acho assim, a gente cria várias inspirações aleatórias pra fugir do que a gente não quer, como eu disse, né? Campanha de baleia pra não fazer a história. Ou senão, a minha próxima brincadeira de 3D&T também. Ai, Eu meu quero Deus. fugir do Dungeon Crawler medieval e criar um Dungeon Crawler futurista. Eu tenho pergunta pra ti, Miqueias. Da onde Vai. que tu tira inspiração pra fazer essa tua one shot maluca? Tipo aquela do hospício, aquela da mansão mal É do assombrada. hospício. Hospício? Essa tu não jogou, Lê. Essa é velha. Gente, eu ia me sentir muito em casa numa mesa dessa. Essa é Vamos lá. 2015 e a ficha que cada personagem recebeu era um valor. 2015, Era uma- eu não- nem Era um pensava valor em aleatório. RPG. Nem Não, sabia não era que um valor, RPG. era uma profissão. Vocês receberam uma Isso, profissão, isso. E o objetivo, Ah, né? uma profissão e um background secreto. É. Então, Cara. a, Cara. a Sayuri já tá ali, né? Então, eu tenho duas grandes. A minha primária grande inspiração de qualquer coisa é a minha esposa. Ô, ela meu tem Deus, uma que coisa linda! Ela- Hoje tem! Eita, Ela tem uma mente. A pessoa tá soprando a brasa desde cedo. Errado ele não tá. Então, ela tem uma mente que nem NIMBY compreende, entendeu? Então ela popa com umas ideias assim que só Deus mesmo. Tava tão bonitinho. Só Deus mesmo. Um dia ela chegou pra mim, eu apresentei. Ela sempre foi muito viciada em Matrix e tal, então a gente tava conversando sobre a Matrix, Animatrix, e ela chegou pra mim e falou que ia jogar Animatrix. Aí tem quem não conhece Animatrix, são pequenas spin-offs assim sobre o cenário de Matrix, explicando alguns detalhes que o filme não explica. E dentre eles tem um que é um episódio que eu amo de paixão, que é um episódio que as crianças estão brincando num prédio abandonado. Esse prédio ele é um bug da Matrix, então acontece várias coisas, tipo erro de gravidade, o tempo reverte. Tem uma cena que é muito famosa que a menina joga uma garrafa para quebrar no chão, aí a garrafa quebra, despedaça toda, para no ar e refaz assim e volta para a mão dela. Então assim,
ela falou que ela queria jogar. Então eu pensei assim, pô, mas qual é o principal ponto de se jogar Matrix? É não saber que você tá na Matrix. Então a minha ideia foi criar uma história que eu falei, ó, vai todo mundo jogar, todo mundo é criança, tem todo mundo 6, 7 anos, vocês são um clubinho da escola para explorar um prédio abandonado, que vocês querem, né, vocês são todos crianças, e vocês vão explorar um prédio mal assombrado, que vocês conhecem, uma mansão mal assombrada. E o interessante é que cada um dos jogadores, nesse momento, assumiu uma função. Um falou que era o Bem espontâneo, né? fotógrafo, falou que era o corajoso, outro falou que era o medroso. Cada um colocou ali espontaneamente essa história e eles entraram na mansão para lidar. E eu fui colocando vários fenômenos da Matrix, só que eu não descrevia para eles que eram fenômenos em que a realidade era quebrada. Eu só descrevia como eles viam. Que legal. Criou a inspiração deles e no final eu pergunto assim, o que vocês estão jogando? Aí Scooby-Doo, aí cada um falava uma coisa, aí no final eu falei, não, vocês estão jogando aí Matrix. Até a Sayuri que queria jogar em Matrix ficou, "Caraca, eu não percebi e tal." E essas são as pequenas inspirações, né? Não só de, vou me inspirar em Matrix, mas também me inspirar na ideia. Aí os jogadores começaram a se inspirar na ideia de crianças explorando, então cada um teve uma ideia. Isso foi criando todo um cenário que todo mundo se divertiu, né? E a do Do hospício. hospício, então, a do hospício era a minha inspiração maluca. A do hospício eu me inspirei naquela brincadeira de detetive e ladrão. Sabe aquela que todo mundo tira um papelzinho, aí tem um detetive, um ladrão e as vítimas. Ah, que tem que piscar e tal. Aí o ladrão tem que ir piscando pras vítimas e as vítimas vão morrendo. Adoro brincar aqui. É muito legal. Mano, que Só não é genial. mais legal do que brincar de pogobol. E aí eu pensei assim, pô, isso é legal de interpretar e tal, mas jogar essa porra no RPG. E aí eu resolvi criar um RPG baseado nessa dinâmica. Não, para. Vou ter que fazer isso ao vivo. Foi todo mundo, foi a primeira reunião que a gente teve de todo mundo, né? Douglas morava no sul, eu morava em Juiz de Fora, aí a gente morava no Rio de Janeiro, aí reuniu todo mundo e a gente fez cada um levou uma ideia pra gente jogar naquele fim de semana, naquele feriado. É. E a minha ideia foi essa, e eu peguei pra cada um dos jogadores e falei, ó, você é o detetive, você é o maluco que tá preso no manicômio, você é o enfermeiro, você é não sei o que, você é não sei o que. E cada um deles eu coloquei um background bizarro. Tipo assim, o detetive tava atrás de um serial killer que ele sabia que ia matar alguém dentro do manicômio, mas ele não sabia quem. O enfermeiro, tinha dois enfermeiros que eram traficantes de drogas, eles não eram enfermeiros de verdade. Não, tinha um enfermeiro que era um traficante de drogas e um médico que não era médico, ele era falso médico e estava lá. Era enfermeiro. Observação, tá? O médico e o enfermeiro, eu fiz assim, vou criar dois coadjuvantes aleatórios que não tem nada a ver com a história, com a plot principal. Era eu. Aí tinha o detetive, tinha o ajudante do detetive, tinha o maluco do manicômio, que era o alvo que era o alvo do assassino. Entre eles tinha um assassino, só que nem o assassino sabia que ele era assassino. Que era eu. Em algum momento da história eu ia dizer, fulano é o assassino. Aí tinha um personagem que o objetivo dele era salvar o cara do assassino. E aí, essa história se desenvolveu de tal forma que o enfermeiro e o médico se juntaram, mataram o detetive porque eles acharam que o detetive estava atrás deles. Então, assim, 5 minutos de história, eles mataram o personagem principal da história. Aí sobrou o assassino, a pessoa que tinha que salvar o assassino, a vítima, e os dois coadjuvantes que ninguém tem de onde saiu. E aí os dois coadjuvantes começaram a virar o vilão da história, porque eles começaram a criar armadilha pra todo mundo, que eles não podiam ser pegos de jeito nenhum. E a história correu muito bem, no sentido de que chegou um ponto da história que eu cheguei pro assassino e falei, você vem cá. Entreguei um papelzinho na mão dele, ele abriu, ele assim, você é o assassino. Fui eu, Você lembra
né? Porque no início da história ninguém tem memória de nada, você lembra que você é o assassino. Aí a plot começa em que todo mundo já estabeleceu os seus laços de confiança e desconfiança, e por algum motivo todo mundo confiava no Douglas, todo mundo confiava na Bruna, sendo que a Bruna tava pra salvar e o Douglas pra matar. Foi lindo, foi lindo. E isso virou um caos total no final. No final, você venceu, não foi, Douglas? Você matou. Foi, eu matei quem tinha que matar. Você matou a vítima. No final, eles isolaram a Bruna porque elas acharam que ela era a assassina e trancaram o Douglas o assassino e a vítima dentro da sala. Que era eu e o Daniel. Pra não se protegerem. Então, assim, foi uma ideia estranha, né? O detetive. Mas eu gostei. Foi legal. excelente. E eu vou te dizer assim, ó, já me inspirou numa outra ideia que eu tenho armazenado um dia pra uma one shot louca dessa. Eu tenho a ideia pré-pronta, tipo, já tá no... Sabe o Google Keep, que tem cardzinhos? A ideia tá anotada lá, pra ter uma noção, pra não esquecer. E aí, sabe como é que me veio essa ideia, tipo, pra misturar essas duas coisas? Tipo, essa que tu fez pra chegar no que eu tenho pronto lá, sonho. Eu sonhei com a aventura, cara. Sério? Já aconteceu. Eu sonhei com a aventura todinha pronta, eu sonhei com os atores de filme. Tipo, Parado assim lá na puta que pariu. Não. Sonhar com campanha de RPG. Não, mas aí que tá, Lê. Eu não sonhei com campanha de RPG. Eu sonhei com a história. Eu tava vivendo aquela história no sonho. E eu acordei e deu aquele clique. Isso dá uma boa campanha de RPG. Isso acontece também comigo, cara. Cara, vocês são muito tarados, pelo amor de Deus. A gente sonha assim, a gente nada. Cara, só história. Não cheguei nesse nível ainda, não. Vocês são maníacos sexuais, eu queria dizer isso pra vocês, tá? Gente, olha só. Olha só, não é legal não, só vou continuar a história. Eu ia falar uma coisa, mas agora que a Lê falou isso, eu vou ter que falar uma outra coisa aqui. Ai, meu Deus. A minha inspiração mais louca de todas, eu tenho duas boas histórias sobre isso, mas a minha mais louca de todas é porque eu tava tomando banho. Ah, Jesus. Eu tava para, tomando que eu não quero saber não. Pera aí que eu vou sair rapidinho. Desculpa, a maioria das grandes ideias vem durante o banho. Sayuri, segura o teu marido. Aí eu tava pensando assim, pô, tinha que fazer um labirinto, fazer uma história com um labirinto e tal. Só que eu odeio labirinto, no sentido assim, eu odeio desenhar e o jogador tem que explorar o labirinto e ele anda, dá de cara com alguma coisa. Aí eu fiquei assim, eu quero uma dinâmica pra esse labirinto. E eu tava assim, né? Então, e a dinâmica? Aí eu olho pra frente, na frente do meu box tem um espelho de corpo inteiro. Na frente do meu box tem um espelho de corpo inteiro. Não pergunta, é muito útil. Recomendo. Não quero saber pro que serve. Na frente do meu box. Eu mandei fazer um pra botar aqui na frente da minha cama. Aí, ó. Achei que era pra botar no teto ali. De um princípio muito melhor. Não. Da frente é melhor. Aí, então, voltando. No teto não é muito legal. Na legal. frente do meu box tem um espelho. Aí eu olhei pro espelho e pensei assim: o espelho. Essa é a jogada pra fazer dinâmica. Aí eu criei aquele labirinto dos espelhos, que são várias salinhas. Cada parede da salinha tem um espelho. E quando você cruza o espelho, a saída é aleatória. Então eu criei um mapa que eu posso mostrar para todo mundo o mapa e ninguém sabe como é que funciona o comportamento do labirinto, entendeu? Eu não preciso ficar cobrindo o mapa para ninguém saber como é que entra e sai. Porque todas as passagens são aleatórias, nem eu sei a merda que isso vai dar. E isso, né? Foi uma inspiração muito legal de poder passar por um... Mas eu vou criar um labirinto de portais, vários portaizinhos que ninguém sabe para onde estão dando. Mas a minha grande inspiração foi quando chegou no final do labirinto e o Douglas falou assim: não, mas agora a gente tem que sair daqui. Será que a gente vai sair? E eu pensei, puta merda. Eu criei um labirinto que o pessoal pode acabar preso e nunca mais conseguir sair. E foi muito nervoso. A chance era real disso acontecer. Quase aconteceu. Eu fiquei tão nervoso quanto vocês naquele final, porque eu pensei assim, eles cumpriram a missão, eles derrotaram o vilão, eles pegaram o artefato, mas eles não vão conseguir sair do lugar. E se não me engano, foi na última chance que vocês conseguiram sair. Foi. Irmão.
Não, mas Legal. ia ser um plot incrível se o resultado da história fosse que a gente ficou eternamente preso dentro do Sim. Do labirinto. labirinto. Isso é triste, mas ia ser. E. Foi um TPK sem dano, né? Sem dano. E eu passei aquela campanha toda preocupado com a Lê, que não tinha um combate nessa história. É a primeira vez que eu tô mostrando pra Lê. Deixa eu E eu explicar. faço a Deixa história eu inteira explicar. sem uma porrada. Eu gosto do roleplay. Eu gosto do roleplay. O problema é que eu sou uma pessoa que eu passo o dia inteiro no estresse, com uma carga emocional muito grande. Então, quando eu tô jogando, assim, é o meu momento de desestressar, de botar toda aquela carga, entendeu? Em alguma coisa. É o que eu te falei. Aquilo que eu não posso fazer na minha vida real, eu gosto de fazer no RPG. Como eu não posso sair metendo a porrada em ninguém no meio da rua, a gente joga RPG e aí quer combate pra, né? Não, mas esses são os nomes. Inspirar e desestressar. Esses são os nomes dos punhos da Lê. Carga emocional e paciência, né? Vocês entendem? É por isso que ela deu o TPK, porque a inspiração dela de mestrar é desestressar. Gente. Eu sou professora, né? Vocês entendem. Ó, viu, Ale? O pessoal tá dizendo ali no chat, ó, que tu nasceu pra jogar de bárbaro. 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 E eu concordo, hein? Bárbaro com macho. Bárbaro é a classe da Lê. Um bárbaro chamado Assis segurando um machado. Vou criar. Meu próximo personagem será um bárbaro. Chamado Assis com machado. Isso, logo. Assis? Não. Bárbara. Quem criou um personagem assim foi a Ana Clara uma vez. Eu mestrei uma mini história pra galerinha, só em casa, tá ligado? Aí a Ana Clara, não sei o que eu faço. O que isso aqui é? Eu quero bater. É o Bárbaro. Qual o nome? Ela, Bárbara. É isso. É isso aí. Aprovado. Aquele selinho. E ela jogou bem pra caramba. Assim, aprovado. E ela jogou bem pra caraca. Ela jogou bem pra caramba. Ela jogou muito aprovado. Uma outra inspiração que eu tive, e na verdade não foi nem uma inspiração de uma campanha, é uma inspiração de várias quests que eu faço, foi o meu grande momento de iluminação. É o seguinte: atrás da minha casa tinha um quintal, uma casa de praia que meu pai tinha um quintal enorme, e eu estava em São Francisco do Itabapoana, então assim, não tem muita coisa para fazer lá. Quando você não tá na praia, você tá morrendo de tédio. Aí tinha um quintal grandão assim, que tinha dois formigueiros. Jesus. Dois formigueiros. Peraí, eu vou botar aqui, ó. Tá vendo o vai dar merdômetro? Eu ficava vendo aquelas formigas, eu ficava olhando as formigas, né, no tédio, a formiga saía, encontrava alguma coisa, levava pro formigueiro, o formigueiro voltava. Foi assim que criaram Bugs Life. Eu olhava aquele tédio ali, aí às vezes eu pegava uma formiga de um formigueiro, pegava a formiga de outro formigueiro, colocava dentro de uma latinha, deixava as duas se bater, e a formiga que sobrevivesse ganhava o direito de ganhar umas mosquinhas que eu jogava lá, e eu soltava ela de volta no formigueiro dela. E eu percebi que esse experimento, repetidas vezes, eu percebi, cara, isso dá uma campanha. Meu Deus do céu. Eu tô preocupado. Olha, o Douglas, aquela parada do telefone do psicólogo, do psiquiatra, você necessária, leva sério, né? por favor. Não, fundamental. Assim, isso dá uma campanha. Você não quer ter outro filho, não, né? Gosta de ter que a minha esposa não quer ter mais filho. Ela tá preocupada com o gênero. Assim, depois dessa sua fala aí, eu, como mãe, ficaria preocupada também. Alô, Sayuri. Sayuri, liga o radar aí, porque o negócio tá ficando complexo. Pensa bem. A formiga é a mesma história. Aquele formigueiro ali é o vilarejozinho, onde os jogadores começam a aventura deles e eles vão vivendo aquele cotidiano deles, de às vezes sair pra caçar, às vezes resolver uma invasão na vila, às vezes fazer as coisas. E aí, de repente, você começa a criar um laço de... desculpe o narcisismo aqui agora. Você já começa a criar um laço de divindade, de intervenção divina, onde eles, de repente, se colocam numa situação de um confronto direto ou indireto com outro vilarejo, com outro grupo de jogadores. Um torneio,
onde os Já, recursos começam a ficar escassos e eles começam a disputar entre si por esses recursos através de um guia divino. deixa eu adivinhar. Uma dos vileiros das formigas é a Vila da Folha. Isso já virou Naruto. Meu Deus. Muito pré-Naruto a minha história, tá? Mas essa disputa de recursos através de um torneio ou através de um fenômeno de confronto indireto, eu acho que. Eu pensei, pô, isso dá um clichêzinho que evolui para uma coisa legal, sabe? Inclusive, essa outra brincadeira de 3DT que eu quero fazer, eu pensei justamente nisso, pô, em algum momento eu posso fazer uma dinâmica onde a gente tem dois grupos concorrentes disputando uma dungeon, onde os jogadores avançam para dentro da dungeon em busca do tesouro e um outro grupo avança paralelamente a eles em direção ao tesouro. Isso eu já pensei em fazer, E mas a eu gente é uma não consegui competição de montar, tempo. não consegui montar de uma forma decente que funcione, entendeu? Que imagine que vai ficar legal. A mecânica tá em desenvolvimento, Douglas. Depois eu passo e a gente refina. Tá. Foi aí que eu parei, porque a ideia, tipo, de botar dois grupos competindo por alguma coisa em comum, eu já pensei. Mas não consegui montar que uma coisa que ficasse interessante, entendeu? Quase que foi. Inclusive, foi outra coisa que eu fiz diferente. Lá a primeira missão ever ali de Coração de Rubi, vocês tinham que ir até aquele depósito, né? E foi proposto ao grupo, né? E o grupo que conseguisse voltar com a quantidade maior de seja lá o que for que estivesse infestando o depósito seria o grupo oficial de Uvalim. E realmente a mecânica estava pronta para isso, para um dos grupos ser o melhor e acabar sendo o grupo oficial. Ao mesmo tempo que também era uma armadilhazinha ali. Porque se fosse de fato só um grupo, nenhum dos dois ia ser aprovado, enfim. Então, isso eu percebi. Né? Essa dinâmica de grupo, de serem aprovados ou não serem aprovados, eu achei bem legal como você colocou, porque dá uma certa tensão ali de como é que isso vai se resolver e gera consequências mais pra frente do que acontece no grupo. Né? Eu acho interessante Dark evoluírem as coisas para fora de controle num PVP cotidiano pra gente. PVP. Não rolou PVP em mesa nenhuma ainda, né? Não. Não, vocês não mataram o Guilherme? O que é PVP? Na guilda vai rolar, tá? Não. Player. O Guilherme não foi morto, ele se suicidou. É diferente. Então, é esse termo que a gente costuma usar, mas pra mim foi PVP. PVP é player versus player. Ah, ok. Entendeu? Viu? Suicídio. Teve uma campanha do Douglas que eu, com medo, eu era um vampiro necromante. Não, era um vampiro clérigo de tenebra? Ou era necromante? Cara, tu tá voltando no tempo nessa, hein? Porra! Eu acho que era clérigo de tenebra. Eu era um vampiro clérigo de tenebra e meu irmão era um paladino de Calmir. É. Eu fiquei com medo dele. Daniel, paladino de Calmir. Paladino de Calmir. E tinha outros personagens, tinha assassino, tinha outro mago. Pra tu Na ver história quantos dessa, eu anos fiquei faz. com medo dele. Tipo assim, eu tinha medo dos outros jogadores. Essa foi a expressão. Não queria ser um vilão do mal, nem levar os outros pro mau caminho. É que eu tinha medo do que os outros jogadores fariam se eles descobrissem que eu era um vampiro clérigo de tenebra. Então eu transformei todo mundo em vampiro de tal forma que, como a resistência de todo mundo era menor do que o meu Focus, eu podia usar controle de mortos-vivos em todo mundo. Que lindo. Então eu tinha certeza que ninguém era mais uma ameaça pra mim. Um pequeno Exceto déspota. Que lindo. Exceto meu irmão, porque ele tinha uma resistência muito alta. Então eu tive que ter certeza que eu dominei todo mundo sem o meu irmão saber. E aí virou um PVP, porque eu tive que colocar todo mundo contra o paladino do meu irmão pra poder subverter ele e transformar ele em vampiro. E mesmo assim era um vampiro arriscado, que talvez eu não conseguisse controlar. Vampiros. Uma coisa que me inspiraria a escrever uma campanha também seria esse universo de vampiros. Eu gosto muito desse O dia que você universo pegar de pra ler o manual do Vampiro à Máscara, a gente tá ferrado. Ah, mas ela vai mestrar. Você só precisa ler. Você não vai ler o. Você vai parar porque o manual ele é cheio de contos. O storytelling, ele faz um manual em que ele faz um conto, aí ele te explica o sistema dentro daquele conto que ele narrou. Aí ele faz um outro conto, ele explica o sistema dentro daquele conto.
Quando você começar a ler os contos de vampiro, e livro de nós, já era. Assim, vai viver disso agora. Esse universo de vampiro, sabe, eu acho o vampiro um personagem muito sedutor. Tem um canal no TikTok que você vai adorar, então vou mandar pro seu WhatsApp. Depois você Que manda pra você mim. vai se apaixonar tanto quanto eu. E falando em TikTok, para a gente poder encerrar, eu queria trazer aqui, eu acho que é interessante a gente falar sobre as recomendações de inspiração. A gente fala que a gente tira inspiração de tudo, de música, de moeda, de tomando banho, mas assim, fontes de fontes de inspiração que a gente recomenda, né? Ale, você que gosta, que tá mais nessa área, quais são as suas principais recomendações assim, para alguém que quer se inspirar em uma mecânica, em uma ideia, em um cenário, inspirações? Coisas que você recomenda. Então, Miquéias, como eu falei, eu acho que os documentários do History Channel, documentários do Discovery Channel são fontes assim de inspiração maravilhosas. Leituras, sabe? Leituras de romances, leituras de aventuras épicas ajudam muito. Eu acho que você parar um pouco e se concentrar e começar a imaginar, deixar a tua imaginação fluir, sabe? É você tá tomando banho e se permitir pensar em algo além do banho, né? Além do banho. Além do espelho, entendeu? É, é você sonhar com alguma coisa e você, caramba, isso aqui sabe? Eu acho que a inspiração ela vem de tantas maneiras diferentes. É você se inspirar em alguém, sabe? É você olhar uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa gosta disso, então eu vou fazer algo que seja algo que essa pessoa vá curtir jogar. Eu me lembro que quando eu falei de vampiro, de alguma coisa mais dark, o Leandro criou, né, No Limite da Escuridão. Eu não tô feliz com Feliz. No Limite da Escuridão, né, mas Estamos esperando ele me essa fase. sacaneou muito nessa mesa, mas foi uma coisa assim, No Limite na Escuridão foi uma coisa que eu pedi pra ele criar, pra ele mestrar alguma coisa mais dark, mais voltada pra vampiro, zumbi, essas coisas, porque eu curto bastante. Apesar de. E engraçado que eu não gosto de filme de terror, tá? Eu não gosto. Morre de Mas medo. morro de medo. Não durmo, não durmo. E você falou aí do filme A Missa da Meia-Noite, eu não posso ver. Não, Não mas posso. é uma série que o terror progride de uma forma muito tranquila. Pra mim, Muito terror não é investigativa. nada tranquilo. Não interessa se é progressivo, se é imediato, instantâneo. Terror pra mim é uma coisa que não flui muito bem, sabe? Eu fico muito impressionada, eu não durmo. Dormir de luz apagada é uma coisa impossível. É complicado. Mas eu acho que a inspiração ela vem de maneiras diferentes. Miquéias em momentos diferentes. Eu acho que depende muito do momento, sabe? Do quão grande é a sua paixão pelo RPG. Eu tenho alguma história assim que recente, ou até anterior, que você pensou assim, isso é uma história de RPG muito boa, que você recomendaria aqui? Então, eu não diria que isso é uma história, tá? Mas uma coisa que eu tenho estado assim muito latente em mim é criar jogos de RPG para eu trabalhar conteúdos em sala de aula. Uhum. Eu acho que funcionaria muito bem. E daí criar histórias baseadas nos conteúdos que eu ministro em sala de aula. Eu tô Uhum. trabalhando movimentos literários e, nossa, dariam campanhas de RPG maravilhosas. E quando eu voltei a dar aula de literatura, isso me trouxe assim algumas inspirações para mesas de RPG, entendeu? Eu te entendo perfeitamente, porque uma vez quando eu estava estudando a história da Peste Negra, eu pensei que era um momento cheio de teorias, cheio de ideias, que daria um RPG de suspense ou de terror, assim, fantástico. Tem uns fatos históricos assim que são coisas maravilhosas, assim.
eu curto muito história, curto muito essas, sabe, os fatos históricos, as coisas, toda a consequência que um fato histórico traz pra gente, né, nos dias de hoje. Então, eu acho que dá pra criar muita coisa. Eu sou muito. É o que eu falei, eu sou muito romântica em relação a algumas coisas, sabe? Eu quero muito aquilo que eu não consigo fazer. Eu tenho umas ideias muito bacanas, mas eu não consigo botar em prática de fato. Eu acho isso muito ruim. Às vezes me vêm ideias maravilhosas na cabeça, mas eu deixo pra lá e não ponho em prática. Isso é um defeito muito grande que eu tenho. Eu tenho vontade de fazer. Sabe quando você tem muita vontade de fazer alguma coisa, você tem assim, um desejo latente dentro de você, alguma coisa que arde em você, mas você não tem coragem de fazer, porque ou você acha que vai ser rejeitado, ou porque você acha que as pessoas vão te criticar a ponto de falarem assim, olha, não faz. Não, não Tá sei, ruim. eu faço. É. É, Que é bom. isso, é isso ali que eu Que te, bom, é Douglas. isso ali que eu falo. Eu tenho muita Bota inveja de você. Pra porque, fora! assim, eu tenho umas vontades, assim, eu tenho uns desejos muito grandes na minha vida. Eu tenho sonhos, tenho ideias, mas que eu me bloqueio muito pra concretizar por conta de medo da reação do outro, né, das outras pessoas e medo das críticas, medo, acho que por conta de educação, de criação, de cultura, sei lá. E aí eu me travo muito por conta disso. Mas assim, ideias eu tenho, a minha cabeça ferve de ideias. Nossa, eu tenho ideias que, bom, pelo menos na minha opinião, são incríveis, né? Mas eu não consigo colocá-las em prática. Leandro, Livros. alguma recomendação de fonte? E uma coisa pontual também. Livros. Livros. Eu gosto muito de literatura clássica, né? Ou pelo menos nada recente. Eu não leio nada recente, né? Bota aí de 900 e alguma coisa para trás. Eu, eu acho que tem alguns alunos meus por aqui também assistindo a gente e eles me viram lendo um livro durante as aulas semana passada, essa semana, que é o Retrato de Dorian Gray, que inclusive Ah, batata. inclusive buscando aí novas inspirações para poder colocar nas mesas que estão rodando, entendeu? É. Então tem coisa legal vindo por aí. Eu gosto muito desse apelo da literatura, das coisas mais clássicas. Primeiro, porque é o que eu gosto. Segundo, porque são poucas as pessoas que leem. Então, o que talvez seja muito óbvio para mim, para os jogadores, dependendo do grupo de jogadores, seja uma coisa completamente nova, né? E eu acho válido, eu acho bacana, entendeu? Por um exemplo, a última sessão de No Limite da Escuridão foi baseada no livro Ensaio sobre a Cegueira, né? Enfim, eu tô revisitando alguns livros daqui da minha singela biblioteca particular para poder buscar novas inspirações. Só Fora uma os edição. livros, filmes, né? O Retrato de Dorian Gray, que também tem um excelente filme, para quem lê, vale a pena começar e depois buscar o livro, que é muito bom. Que história fenomenal para uma campanha, né? Sim, eu tenho várias inspirações daquilo ali que eu penso em um dia escrever, porque eu acho brilhante a maneira como o autor Sim, é. leva a história. Sim, é. É muito boa. Sim, é. É a terceira vez que eu tô lendo esse livro e assim, é fantástico. É sempre bom, né? Douglas? Já falei, e é bom que nenhum deles usou isso, então vamos usar também. Música. Música. Principalmente Power Metal, porque todas as letras de Power Metal são campanhas prontas. Tu pode pegar uma letra ali de vou mestrar essa letra, mas nem vou mestrar essa campanha, vou mestrar essa letra. Pra ser bem pontual, assim, eu tava pensando agora aqui quando vocês estavam falando, eu fui abrir meu Spotify e fui procurar cinco recomendações. Pensei nas 5 aqui, ó. Vamos ver se eu consigo de cabeça, tá? Avantasia, é uma banda de Power Metal que tem bastante coisa interessante. Blind Guardian tem uma inspiração brutal em D&D. Inclusive, não sei se vocês lembram no Senhor dos Anéis, eu vou lembrar o nome do personagem, calma aí. Saruman. O ator que fez o Saruman. Christopher Lee, o nome dele.
Aham. Esse cara, ele também era cantor. E ele era apaixonado por Power Metal. Ele fez uma música com o pessoal do Bad Guardian cantando como Saruman. Então, assim, é RPG puro, né? Já tem muita inspiração ali. Frozen Crown é outra banda que tem. As letras também são excelentes pra campanha. Wind Rose é legal também porque todos eles são anões tocando. Todas as letras deles têm relação com anões ou batalhas. Então é interessante de escutar. Tem uma que é um hino anão, cara. A letra é perfeita pra te inspirar no ambiente de. Tanto que eu fiz um personagem pra uma mesa que a gente não começou a jogar ainda aqui, que é a mesa da Helena. Eu fiz um anão, me inspirei usando a letra de uma dessas músicas Dig Dig Hole, o nome da música. Procurar. Do Wind Rose. E deixa eu ver mais uma. Stratovarius, que foi aquela que eu usei pra essa Dragons que eu falei. Então, o Stratovarius, a música Dragons foi a que eu usei pra inspiração, uma parte de inspiração da Vidência de Sábios. Então, música, assim, ajuda a inspirar 100%. Ainda mais que a gente coloca o fone de ouvido ali, às vezes tá caminhando, às vezes tá fazendo alguma coisa, a letra vai entrando e vai inspirando a gente a fazer realmente. Eu, quando tava ouvindo, uma das 30 mil vezes que eu tive que ouvir The Wellerman, eu pensei assim, como seria a introdução dos jogadores, como isso iria evoluir, quais seriam as etapas dessa aventura e como ela iria concluir com a captura e tal. Então, assim, a música, que já é uma coisa que inspira a alma da gente, também inspira bastante a maneira como a gente vai lidar com essa situação. O próprio ritmo da história acaba sendo ditado por como a letra é colocada naquele ritmo. Sim, exatamente. O Dark falou ali, ó, Rhapsody também, que acho que Dark, me corrija se eu estiver errado, mas Rhapsody é também Rhapsody of Fire, né? É a mesma banda ou são bandas diferentes? Tem um pouquinho ele responde, mas pode seguir, Mike. Delay. A minha recomendação pra gente poder fechar a noite, óbvio que eu deixei todo mundo passar na frente, porque eu sei que cada um tem as suas inspirações. Eu sei qual é a Mas inspiração. É o banheiro, cara. A recomendação. Tome banho. É um espelho. Não, eu vou ser um pouquinho mais vergonhoso do que o espelho. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Não, gente. O TikTok é uma boa inspiração, tá? O TikTok tem sido uma boa ferramenta, muito, muito focada, né? Mas era uma ferramenta muito interessante para quem está querendo produzir e receber material de RPG. E já existem canais de TikTok que são criados com o objetivo de criar inspirações para histórias, para aventuras. Tem uma que eu sou muito fã, desde sempre, que chama The Store Crow Shop. Eu sou muito apaixonado no canal dela, em que ela cria histórias, poesias. Eu mandei uma pro Leandro, que é uma campanha que eu estou escrevendo, que eu pedi, que depois eu pedi ajuda dele para a gente tentar traduzir, né? E eles têm história, ela cria poesias, e o objetivo dela quando ela criou o canal é isso: eu vou criar um canal para inspirar histórias de RPG. Então ela cria uma poesia com esse objetivo, ela cria uma música, ela cria várias coisas com esse objetivo que são bem legais. Tem vários canais assim no TikTok. Tem uma que é para quem gosta de uma coisa mais dark, mais atual, que é tipo a lei que eu super recomendo, chama Adam Confession. Que é um. Adam Confession. Eu mandei ele no chat. Ela é tipo uma. É que eu tô sem a Twitch aberta. Ela é baseada com. Ela é baseada naquela ideia de uma entrevista com um vampiro. Ai, eu amo! Então, é um canal baseado nessa dinâmica. Então, se você pegar lá. Gente, cria uma campanha de Top Gun. Alguém cria uma campanha de Top Gun pra mim, por favor? Cria, por favor. Alguém cria. Ó, a tia tá pedindo. Ai, que lindo! Já vi aqui. Vou me inspirar pra criar a Bárbara. Pode deixar. A Bárbara. E assim, existem pessoas agora que já se
já se baseiam na ideia, o conteúdo que ela cria é para inspirar campanhas de RPG. Então é interessante de procurar na internet essas inspirações, né? Essas ideias que eles passam para você. O Sussurro na Floresta eu criei baseado numa poesia dela, Que legal. dessa produtora de conteúdo que tem o The Storm Crawl Shop. E é muito interessante essas ideias que eles criam, essas lendas, e você vai adaptando para suas histórias. Gente, chegamos no avançado da hora, a gente passou um pouquinho até do limite que eu gostaria, mas esse é o momento da gente fazer a nossa finalização. Agradeço a companhia de todo mundo, o pessoal que esteve aqui com a gente. Hoje a gente teve o Dark, teve a companhia da minha querida inspiração, a pessoa, assim, a musa da minha vida, Sayuri, que estava... Oh, meu Deus. A Laís, Hoje tem. a Laís, que segundo ela é a fonte de inspiração do Douglas, entendeu? Real. Querida, essa mulher é a deusa menor da fofura. Não tem como ela não ser a inspiração dele. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Mandem as suas opiniões, mandem as suas ideias. Meu Deus, que isso? Se vocês querem que a gente fale, é o nosso Muppet das Trevas. Eu não sou mais mago. Agora eu sou o Lorde das Trevas. E é muito bom ter vocês aqui. Semana que vem nós temos as nossas atividades. Vamos ter nas sessões, vamos ter uma sessão da ilha na segunda-feira. Vamos ter o Coração de Rubi na quarta. E é isso. Quinta-feira. Não, e é isso porque a gente agora a regra é 2 dias porque o pessoal volta aqui depois. Pra Entendi. saber o que tem. Entendeu? Depois você volta pra saber o que vai ter Isso, depois. vem de 2 em 2. Beleza. Venham, estejam com a gente. Esse áudio, o áudio daqui vai pro Spotify Spotify. e vai pro YouTube. Acessem, deem um like pra gente, façam a nossa divulgação, porque a nossa ideia é gerar conteúdo. A gente precisa de visibilidade para gerar um bom conteúdo para todo mundo. Obrigado pelo apoio de todo mundo. E vai lá, a palavra vai pro Muppet Trevoso agora da noite. Meu Deus. A piada de hoje vai ser contada pelo Lorde das Trevas. Mentira, não vou com o Lorde das Trevas, não. Não porque senão vai ficar uma merda de contar a piada, mas a aparência vai ser essa aqui mesmo. Calma aí que eu perdi minha piada aqui. Aqui, achei. Ah, ele anota. Não, mas eu vou salvar. Eu tenho uma listinha, Lê, eu vou tirando a minha listinha, eu vou deletando do arquivo. Entendi. Vocês sabem que ter bichinhos é uma coisa legal, né? Eu tenho uma gatinha, eu tenho... Depende. Miquel... Depende do bichinho. Ter bichinho é uma coisa legal. Às vezes eles fazem merda no lugar errado? Faz, mas... Faz coisa da vida. A gente eu também. faço, né? O Miquel tem gato, eu tenho gato também. A Laís tem cachorro, a Leila não tem nada, né? Eu tenho, Isabela e Ana Clara. Tá valendo. De bicho já basta eu. Mas então, pra galera que tem cachorro, a galera que tem cachorro vai saber essa, tá? Qual é o cachorro que voa? Cachorro que voa. Galera, já vão preparando aí que vai ter raid depois, tá? Fiquem aí. Cachorro que voa. O Falcão. Abraços. A reação da lei do Miquel foi perfeita, cara.